Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal. Sou a psico Sandra Pereira e hoje nós vamos falar de um sentimento às vezes não tão bem compreendido, a raiva. Emoção forte, emoção tensa, mas comum nas pessoas que passou pela infidelidade nas relações. Para tornar mais interessante e compreendido, vamos usar a analogia com o filme Divertidamente 2 que acabou de sair. Fique comigo. No filme Divertidamente 2, a Riley, ela continua a explorar as suas emoções. Se você não assistiu, assista, porque é muito bacana pra gente compreender algumas coisas, né? E lá, a emoção raiva está personificada com aquele personagem explosivo e também protetor em alguma das vezes. Então, mas será que essa raiva de fato é ruim? Será que ela é boa? Ou quando ela é ruim e quando ela é boa? Vamos aprender tudo isso, né? Porque agora eu vou lhe explicar o que de fato é a raiva. Que sentimento é esse? A raiva, ela é uma emoção natural. Todos nós experimentamos esse sentimento em algum momento da vida. Não só com traição, né? Mas em algum outro contexto nós experimentamos esse sentimento. Mas o que você faz quando está com raiva? Onde é que você canaliza esse sentimento? Será que de fato precisa ser canalizado? Sim, precisa. A gente precisa saber o que fazer com a raiva. Precisamos entender quando estamos com raiva e por que estamos com raiva, né? Então esse já é um passo assim, bem importante para a gente interpretar esse sentimento. Mas a raiva, ela é uma emoção natural e que vai vir quando alguma situação que a gente não gostou, que a gente não esperava, acontece. Ela pode vir de forma explosiva mesmo, né? Como lá no filme a gente vê que ele tá pronto para entrar em ação, né? Quando acontece alguma emoção ali forte com a Riley, tem uma parte que ele fala assim, minha vez, né? Vou atuar. Então, vem, independente de controle nosso, né? A raiva vem, porque é um sentimento. Então, o sentimento a gente não tem como controlar, ele aparece. O que nós conseguimos controlar, né? O que nós conseguimos fazer é administrar o sentimento. Então, por isso que é extremamente importante saber que de fato você tá com raiva, né? Antigamente, quando alguém falava pra mim que eu estava com raiva, eu não tô com raiva! E naquela energia toda da emoção, mas eu afirmava que não estou com raiva. Então, por isso que é uma fase importante. É entender que de fato você está e aceitar para poder controlar aí o sentimento. Então, eu falava que não estava com raiva com muita intensidade. Eu não estou com raiva! E eu estava com raiva. Mas, psico-san, toda a raiva ela é negativa? Não, toda a raiva ela não é negativa. Então, a raiva que eu falo que é saudável é quando é aquela que te ajuda a lidar com um momento ou uma situação de injustiça, como acontecia lá com ela. Ela tinha aqueles momentos de explosão de raiva, mas percebe que ela passa rápido, porque é só diante de uma situação de injustiça, uma situação que você não está concordando muito. Eu, por exemplo, eu fico muito chateada quando alguém fala coisas que eu não falei. Aquilo me dá uma raiva, assim, mas ela é rápida, ela não fica, ela é controlável. Você logo percebe que você ficou com raiva e por que você ficou. Então, essa raiva, ela não é ruim, nem toda raiva ela é ruim. Então, desses cenários, ela é uma raiva que a gente fala que ela vem por conta do sentimento, do outro sentimento de injustiça que surgiu diante da situação ali que aconteceu. Então essa não é ruim. Mas quando que ela é ruim? Quando ela é intensificada, quando ela não é controlada por você. Então ela pode se tornar ruim. Que aí muitas vezes a pessoa vai para por exemplo, agressão, de críticas, de falas ali exageradas, exacerbadas para outra pessoa, quando você começa a envolver numa discussão que vai de fato para essa briga física. Então, quando a raiva é intensificada e que você não consegue ter o controle, lidar com esse sentimento, é quando a gente vai falar que ela já é prejudicial, tanto para você e para quem está ao seu redor, porque isso vai contaminar. A raiva, ela pode ser expressa de várias maneiras, verbalmente, fisicamente, como foi que eu falei aqui, né, fisicamente, e às vezes no comportamento passivo, agressivo. Lá no filme nós vamos ver aquele personagem, né, explodindo em chamas, né? Você vê quando a emoção da raiva chega no pico, se explode, e aí é onde que começa às vezes ter os comportamentos, como dá pra gente observar lá no filme, explosivos dela, né? Que é quando ela começa a derrubar ali os amiguinhos e vai com aquele todo impulso, porque a raiva, ela tem uma energia muito grande, por isso que muitas das vezes a gente não consegue controlar. Vários fatores podem desencadear a raiva: ressentimento, humilhação, frustração,
Eu fico com raiva, muita raiva, quando eu vejo sentimento de injustiças. Alguém batendo, por exemplo, numa criança, isso me dá um sentimento de angústia e eu vejo que eu oscilo um pouquinho, eu fico um pouco alterada, né? A alteração do humor. Então me leva para essa sensação de raiva. E principalmente, se alguém, por exemplo, no cenário fala alguma coisa que eu não falei, ou fica afirmando, não, você falou isso sim. Gente, isso me dá uma raiva. E agora eu quero perguntar para você, o que te causa raiva? Qual é o cenário? O que acontece? O que precisa acontecer para te trazer esse sentimento? Coloca aí nos comentários que eu quero ouvir você. Quero saber também o que causa em você esse sentimento. O que te dá essa energia, né? Essa explosão, esse nervoso que vem exemplificado lá no filme da Aralha, né, como personagem vermelho. O que acontece lá no cenário dela que dá a ela, que faz essa emoção atuar? O que te causa raiva? Coloca aí pra mim nos comentários que eu quero ouvir você também. Psicologicamente falando, a raiva, ela te leva para outros sentimentos, por exemplo, de vergonha, às vezes de isolamento, que aí é preciso também tomar um pouco de cuidado. Mas lá no filme, quando ela tenta compreender essa emoção, compreende o cenário, o que está acontecendo, que leva ela para esse cenário, é onde a gente vê que começa melhor enfrentar a emoção. Então, se você começa a observar o cenário, o que te leva para esse sentimento, que foi a minha pergunta anterior, aí é onde você começa a ter um controle melhor dessa emoção. Porque não tem como controlar o que você não sabe. Se você não aceitou que você, de fato, está com raiva, você vai controlar o quê mesmo? Não tem. Então, observar os momentos que te deixa com esse sentimento, observar qual é a intenção dessa raiva, o que leva você para esse polo, né, para poder controlar. Então, o primeiro passo para a estratégia de superação é justamente entender, compreender os momentos que te levam para essa emoção. Um outro passo extremamente importante é as pausas, é que você respire, né? Quando ela leva o cartão vermelho lá, digamos assim, que vai para essa linha lá, onde ela vai refletir, ficar um minuto parada é onde ela pensa sobre o comportamento dela. Então, tirar os momentos em que você possa relaxar, fazer um exercício de respiração, meditação, vai te ajudar a compreender. Mas melhor do que falar é fazer. Procura um ambiente aí, um lugarzinho onde você se sinta confortável, para que você possa aprender esse exercício que eu estou falando agora, que é o de respiração. Você vai puxar o ar pelo nariz, segurar esse ar, né, que a gente fala que é uma respiração diafragmática, e soltar lentamente pela boca. Quando você puxar, você puxa fazendo uma contagem mental, contando até 4. Segura, contando também mais 4. E solta lentamente, contando até 8. Por quê? Porque a ideia é que você controle essa raiva. Então, para controlar, você precisa aprender a fazer essa respiração, né? É comum isso daí, né? Quando a gente tá com muito alterado, alguém falar pra gente, calma, respira. Então, por isso, o exercício de respiração mesmo, que é comum nas meditações, vai te ajudar a relaxar, acalmar um pouco o humor e aí, tecnicamente, acalmar um pouco esse sentimento da raiva. Então, se você faz o exercício, procura sempre esse cantinho que você se sinta mais tranquila, na cama, ou sentadinha no sofá, ou no momento ali no chão, né? Eu gosto muito de fazer sentada no chão. Pode ajudar você a controlar esse sentimento. Então, um dos passos extremamente importantes para aliviar, para abaixar, acalmar um pouco esse sentimento, também é a técnica da respiração. Um outro ponto que a psico aqui considera bastante importante é a empatia, né? Essa troca, colocar-se no lugar da outra pessoa. Então, tentar também enxergar a situação do ponto de vista da outra pessoa, de como será mesmo que ela quis dizer ou que ele quis dizer essa situação, vai te ajudar a acalmar um pouco esse ânimo, sabe? Porque aí você vai compreender como é na visão da outra pessoa. Se não entendeu, pergunta. Se não compreendeu, questione, mas questione no sentido de levar para compreensão, não questionamento daquelas críticas constantes, que foi que eu falei lá no outro vídeo da desconfiança, né? A pergunta que você faz de crítica, aquelas perguntas, sabe, para questionar o parceiro, de onde tá indo, a parceira de onde tá indo, o que tá fazendo, as negativas. Não é essa que eu tô falando aqui. A que eu estou falando aqui é justamente da pergunta para que você possa compreender o que o outro está te dizendo, se é de fato o que você entendeu. Então é muito importante na estratégia para superar, para controlar esse sentimento da raiva. Uma outra coisa que eu sempre oriento aqui é que você canalize essa raiva numa coisa boa, em uma outra coisa positiva. Eu
Eu recomendo muito o esporte, a atividade física, para acalmar esse humor. Então, eu fiz karatê. Eu fiz karatê dos meus 7 anos de idade até os 18, acho que até os 18. Então, todas as vezes que eu estava nesse sentimento, nessa oscilação bem intensa, a atividade física, né, o esporte, ele me ajudava a canalizar o sentimento numa coisa boa, porque essa energia será controlada, tem regras, tem muitas coisas que você precisa seguir no esporte que ajuda de fato a aprender a controlar o sentimento que vem. E no caso, não é só a raiva, vai te ensinar, na verdade, a lidar com vários outros sentimentos. E assim como a Arali lá no filme, ela encontra apoio, tem essa rede de apoio para ela lidar com as emoções. Então, quando todas as emoções trabalham juntos, é quando ela de fato consegue ter esse autocontrole e consegue lidar com a situação que está acontecendo. Então, oriento com a rede de apoio, também te ajuda a controlar esses sentimentos. Às vezes o outro está vendo algo que você não está enxergando, né? Como eu já expliquei aqui. E principalmente um apoio de um profissional, que é aquele que está qualificado, que estudou justamente para te ajudar a passar por todos esses sentimentos. Que lembra, nós estamos falando aqui da raiva que vem com a traição, que é um sentimento profundamente triste, que é um sentimento que causa esses sentimentos mesmo de forma muito profunda, de forma muito intensa, e às vezes nós vamos precisar mesmo desse apoio. E não acha que você é fraco, fraca por buscar uma ajuda psicológica, pelo contrário, é forte, isso é força, porque quem de fato busca por uma ajuda profissional é porque quer melhorar, é porque quer sair dessa situação que está vivenciando. Isso então é sinônimo de força, não de fraqueza. Fraco é quem passa por tudo isso, acha que dá conta sozinho, e ninguém dá conta sozinho. Todos nós precisamos de ajuda, e é isso que o filme nos ensina: contar com o apoio, contar com a ajuda para equilibrar as emoções. Lembrando que esse vídeo faz parte de uma série, já abordamos outros sentimentos que tá aparecendo aqui também na sua telinha. Se você não viu, assista, clica aí, assiste esses vídeos que tá interessante demais. Acho que precisamos de fato aprender como lidar com os sentimentos que vêm após a traição. Tá muito bacana os conteúdos que estamos trazendo aqui para vocês. E o próximo sentimento é a tristeza. A traição, ela é triste, não é? Então, o próximo sentimento, tristeza, vou te explicar todinho esse sentimento, por que ele vem, o que fazer com ele, então não perca que tá muito bacana. E o próximo sentimento que nós vamos abordar, explicar todinho por que ele vem, o que você faz para controlar, como passar por esse sentimento, é a tristeza. A traição, ela é triste e por isso precisamos compreender melhor este sentimento e como passa por ele. Mas se você gostou desse vídeo, onde falamos, explicamos a raiva, não esqueça de curtir, comentar, deixe suas dúvidas que vou responder você. Compartilha para quem você acredita que precisa compreender melhor esse sentimento, que precisa saber lidar com esse sentimento que foi falado, a raiva, e ativa o sininho para receber todas as notificações. Um beijo, até a próxima semana.